Salve, salve nação! Temos aqui um corte top do programa F-Show da ESPN Brasil com a provável escalação do Flamengo, time que deve enfrentar o Vasco pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Temos também a escalação do Vasco. Galera, já chega deixando aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. O vídeo vai ser bacana, hein, cara? Vídeo de debate, vídeo de análises para Flamengo e Vasco. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil. Inscreva-se lá, link na descrição. Mandou uma foto. Foi reconhecido lá. Ele te mandou uma foto de Tambaba? É, mas Tambaba não pode usar Top, hein, mano? é só 3x4. tá. Mas ele... Olha lá, Flamengo e Vasco, tava todo mundo de férias. Até o alerta do BAP. Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Acabou! Lucas. Acabou férias. Volta, guerreiro. Volta aqui, deu B.O. aqui. Everton Araújo, Alan. Pera aí, vou abastecer, já volto. Agora sim, galera, copão térmico do Mengão abastecido. Vamos lá pro vídeo. Guilherme Gomes, Cebolinha, Pedro e Michael. É um time mesclado, o técnico Felipe Luiz. E agora o Vasco da Gama. Mesclado, mas pergunta lá quem não quer. Emerson Royal, Ayrton Lucas, Cebolinha, Pedro. Olha o Vasco aí de Léo, Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton ou Puma, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David. Este o Vasco Quase o time da da Gama. final da Copa do Brasil, mas faltou um cara lá na frente. Técnico Fernando Diniz. Tem os dois lá. O Capita falou, Nath, o Capita me encontrou no camarim e falou assim, poxa, os caras vão jogar, vai jogar mais gente aí, né? Porque o BAP deve ter falado lá, né? Mas fala, como é que fala assim, com o treinador? O que você acha ou fala? Eu acho que ele olha pra administração dele, né? De você... O que você acha ou fala? Não é melhor pôr? Não, é reunião, foi Não, uma eu acho reunião, que é, né? vai BAP, Boto e Felipe Luiz. Não, eu conheço Como é o que é a BAP. reunião? Tô concordando ou discordando. Reunião. Mas com o BAP vai pôr. A ordem do Eu acho que presidente, decisão nesse judicial se momento, cumpre. porque assim, não é se intrometer na escalação, que eu não concordo. É. Você se intrometer, o presidente chegar e falar assim, tem que jogar o Pedro e tem que tirar o Edu. Isso não é eu trabalho. acho melhor. Isso aí é um absurdo. Eu acho melhor. Agora você chegar e falar assim, bom, não encaixou, não tá dando muito certo e chegou a hora de colocar Eu acho os que foi caras. Eu acho assim. que é um direito do presidente do clube, foi que assim. olha para um Explica aí o que cenário tá como um acontecendo. todo. Agora, Edu, com relação a essa escalação do Flamengo, na minha opinião, independente do que o que tem acontecido no estadual, era momento para isso. Eu acho que não era o planejamento, né? Então, quem sou eu para discordar do planejamento de um time como o Flamengo, de profissionais muito qualificados, enfim. Mas eu acho que o recado já devia ter sido dado de que, contra o Vasco, voltam alguns profissionais. E assim, a molecada deu conta do recado, somou pontos, enfim, teve as vitórias. Eu vou levar a campo alguns jogadores que não tiveram tanta minutagem, alguns caras que eu imagino que não vão ter muitos jogos ou um número menor de jogos do que outros jogadores. Por quê? Porque o Flamengo daqui para frente tem uma sequência de jogos grandes, né? Então enfrenta o Vasco, depois Fluminense, depois São Paulo no Campeonato Brasileiro e a final contra o Corinthians. Então era importante isso acontecer. Então assim, você colocar jogadores para esse jogo contra o Vasco, entender a rivalidade, entender que esses caras também têm que ter alguns jogadores já com uma rotação de jogos grandes para os enfrentamentos que o Flamengo tem pela frente. Então, assim, não era o planejamento do Flamengo. O que aconteceu nos jogos anteriores fizeram o BAP, o presidente do Flamengo, a tomar essa decisão. Mas eu acho que, no final das contas, eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom essa volta de alguns jogadores, o Flamengo voltar mais fortalecido para um confronto de rivalidade contra o Vasco. O Vasco vem jogando com seus principais jogadores, né? Enfim, até pelas questões do ano do Vasco são diferentes do Flamengo. Mas eu acho que independente do que tenha acontecido no Campeonato Carioca, na minha opinião, era importante o retorno de alguns profissionais, ou muitos deles, para esse primeiro confronto grande que o Flamengo tem nessa sequência de jogos. Ô, Nath, muda. Boa análise do capita Fábio Luciano. Comente aqui o que você achou dessa mudança de rota, dessa mudança aí de planejamento do Campeonato Carioca. Comente, quero saber. Mudou a programação. Então você não precisa... Antecipou 3 dias, né? 3 Então. Antecipou. Mudou. Era para voltar contra o Fluminense e volta contra o Vasco. Aí eu acho que é muito da pressão externa, pelo mau desempenho do Sub-20. Eu não consigo vir aqui crucificar a ideia do Felipe Luiz. O time foi para o Mundial,
É um ano em que muitos jogadores vão para a Copa do Mundo. Você também não vai conseguir descansar alguns jogadores que são fundamentais para o Flamengo, sim, na temporada. O Felipe Luiz entendeu, junto com o planejamento do Flamengo, que o ideal seria descansar o máximo possível. Estávamos aqui falando no off, né, antes da gente entrar no ar. O Capita falou da importância que era a preparação, ficava não sei quanto tempo na academia para depois fazer transição, para depois começar para o campo. E isso era fundamental naquela época, já que o jogo nem era nessa intensidade de correria como é hoje. Então, assim, Edu, eu não consigo crucificar a ideia. Entendo o que o Capita falou, acho que para hoje seria uma estrutura ali pensando em dar uma minutagem para essa galera que muito provavelmente não vai ser utilizada, o Michel é um deles. Sim. E aí o Flamengo ter condições de iniciar a temporada o máximo que conseguiu descansado e preparado para começar a sequência de briga por títulos. Tem Supercopa, Recopa, aí já começa brasileiro no meio do estadual, já começa tudo ao mesmo tempo agora. Você já viu, o Flamengo, ele, nas últimas temporadas de Libertadores, ele tem sofrido na fase de grupos. Sim. Óbvio que o resultado final é o que importa e é isso. Mas se puder não sofrer, se o planejamento puder ajudar para que você tenha todo mundo 100% ou o máximo a 100%, não vejo problema não. Porque de verdade, o olhar para esse planejamento, Pedro, ninguém vai planejar e falar, eu quero perder 3 ou jogar a parte da... Ninguém imaginou que o Sub-20 fosse perder do jeito Pedro, que perdeu. Mas jogou o bem com o Mirassol. Foi bem com o Mirassol. Uma vez, um jogo com o Mirassol. Mas não valia nada, né? Como é que é a avaliação, na tua opinião, em relação a isso, essa mudança? A avaliação é que 21 de janeiro já tem um Flamengo e Vasco. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o que a Nath lembrou. Há uma discordância ali, né? Porque essa rodada de hoje, esse jogo de hoje, Flamengo e Vasco, ele é um jogo da terceira rodada do Carioca, sendo que ele é o 4º jogo do Flamengo no ano. Por que é o 4º jogo do Flamengo no ano? Porque para acomodar uma mudança da CBF, para a Supercopa ser realizada lá no dia 2 de fevereiro, teve que pegar, dia 1 de fevereiro, teve que pegar e tirar o jogo do Flamengo e antecipar. Então o Flamengo começa o Campeonato Carioca antes de todo mundo. Então ele já tem 3 jogos. Aí tem a discussão, porque oficialmente a terceira rodada é agora. Então se a partir do final de semana ele não utilizasse os jogadores principais do elenco, ele poderia sofrer sanções. E é uma sanção também que é muito subjetiva. As federações foram malandras nisso, cara. Qual é a sanção? Vai tirar ponto? Não vai. Vai multar? Qual é a multa? Não está especificado. Ele pode perder ali uma parte da cota de TV que ele recebe, uma parte da cota de premiação que o time tem direito. Então também é algo muito no campo subjetivo. Então antecipou-se do fim de semana para o meio de semana por conta de uma pressão que é muito mais de torcida, opinião pública, barulho de rede social, internamente no clube. Então, assim, você teve que tomar uma decisão que claramente não é do corpo técnico do clube. Parece que é besteira, antecipou uma rodada. Cara, 3 dias de preparação, o Capita foi atleta, ele está aqui. Hoje seria de treino. 4ª, 5ª, 6ª e sábado de treino. Para jogar pela primeira vez no domingo. Então, toda a sua programação de treino ela foi comprometida. O time vai entrar em campo hoje com um treino, o de ontem. Você vai querer cobrar o melhor futebol do zagueiro, do Ayrton Lucas? A melhor entendimento do Ayrton Lucas com Cebolinha, quem é que venha jogar ali pela faixa esquerda de campo? O cara estava num ritmo, numa intensidade de treino até ontem. Aí ontem teve que mudar porque já era um treino pré-jogo de clássico. Aí hoje tua musculatura e tem memória muscular. Ela vai ser talvez exigida de uma maneira como não ia ser. Aí você estica ali um pouco. Tudo isso em nome de quê? Então, tem muita coisa aí nesse papo do que eu acho que acaba sendo antecipada. É uma decisão do presidente, e decisão do presidente você cumpre, você às vezes não tem muito o que questionar. Eu não acho que o Bapo chegou lá, bateu e falou, manda jogar o fulano. Eu acho que ele virou e falou, o que está acontecendo? Por que não jogamos? Ele pediu uma série de explicações, a gente trouxe a informação mais cedo, foi uma reunião de mais de 3 horas, Bap, Boto e Felipe Luiz, e saiu a ordem da presidência para o Felipe Luiz para escalar o time principal. Senão não era nem o Felipe Luiz na beira do campo, não era nem o Emerson Royal, não era nem o Ayrton Lucas, não era nem o Cebolinha. Só que é tudo muito comprometido mais uma vez, porque dia 21 de janeiro você tem o Vasco e Flamengo, já tem que estar dando resposta. Eu entendo quando o Capita vira e fala, o planejamento podia apontar para um Vasco e Flamengo, você já está com, alguns jogadores principais. Só que o problema é que esse papo acontece em 21 de janeiro, gente. 21 de janeiro não era nem para estar tendo jogo ainda. E por isso que eu discordo da mudança de planejamento. Cara, o primeiro jogo da temporada tinha que ser, galera, o primeiro jogo, a final da Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro. Esse deveria ser, no mundo ideal, tá? Deveria ser esse o primeiro jogo da temporada. Daí depois, cara, que viesse o Campeonato Brasileiro e também o estadual, né? Mas, aqui no Brasil, tudo é atropelado, cara. É jogo em cima de jogo.
E estou preocupado com a forma física dos jogadores, tá? Só digo isso. Aí você vai desviar a rota absurdo. por uma Você, olha como você é engraçado. Mas acontece o Palmeiras, agora, deixa eu te falar. O Flamengo, por O que que Palmeiras não o acha quê? absurdo? Eu tô Não. mantendo a maior coerência Então, possível e mas por imaginável. quê? Eu Mas acho que o Flamengo Palmeiras, vai assim como jogar o Flamengo, aquele- eles precisam manter o planejamento. Tudo bem, Celso. O torcedor do Flamengo não tem que ser feliz em janeiro. O torcedor do Flamengo tem que ser feliz em Mas, dezembro, Eduardo. Não Celso, faz o menor o Flamengo sentido vai jogar você mudar. aquele torneio para não ser rebaixado daqui a 10 anos. Um Posso falar bigodinho, uma coisa? um Posso falar bigodinho uma vai coisa? jogar o FV. Posso falar uma coisa só como ex-atleta? Olha lá. Sim, só como ex-atleta, é uma observação só. Se eu estivesse no Flamengo hoje, treinando já, e eu visse a molecada sendo exposta como tá, muita gente falando assim, pô, essa molecada aí não tem condição, não sei o que é lá, ninguém presta pro Flamengo, eu falaria pro Felipe Luiz, pô, eu quero jogar. Aí tudo bem. Sabe? Eu quero Mas jogar. aí tudo bem. Eu prefiro Aí tirar eu um concordo, pouco, eu quero jogar. Porque o jogo é contra Mas o é Vasco. diferente Mas da aí, beleza. imposição. É Mas isso, é tô falando, diferente do que tá dando acontecendo. só, porque O que assim, tá em cima do que o acontecendo é o Pedro falou, Arrascaeta e eu postando respeito muito, indiretinha no lógico, story. é assim, pô, os jogadores, cara, se o jogador ali conhece o que é Flamengo, gosta da molecada, o cara falou, pô, enfim, não tá, o cenário não tá o melhor, não tá perfeito, a gente tem um Vasco pela frente e, sei lá, é importante a gente estar em campo, eu acho que o jogador aceita, sabe? Até porque o jogador também gosta de jogar, né? Mas aí Só eu assim, concordo só com como você. ex-atleta, assim, observação só como ex-atleta. todo mundo pensa Digo igual assim, o você. convencimento é rápido, assim, sabe? Porque você Pô, tem um a gente ia sentimento mudar um do pouco clube, o planejamento aqui. E, por exemplo, eu vi o Arrascaeta falando que acho que se incomodou um pouco pela É mudança. Eu percebi isso. Mas o Arrascaeta, ele tem direito disso. A gente sabe a questão física do Arrascaeta, a gente sabe a responsabilidade que ele carrega durante um ano. Mas tem jogadores que a gente viu pela escalação que são caras que não têm tanta minutagem, que não vão jogar jogos tão Royal, grandes como podia esse tá ali, Flamengo e Vasco. o Ayrton, São caras grandes, são caras que mesmo não na melhor das condições, vão melhorar, logicamente, muito esse Flamengo da diferença técnica entre eles e física da molecada. Então, acho que é isso. Assim, acho que é uma conversa, é uma mudança de planejamento, mas eu acho que não vai incomodar muito esse ambiente do Flamengo. Você Porque sabe o que também eu te você tem falei? que preservar essa molecada. E eu Sabe por que entendo eu o que o falei? Babi tá falando, eu Aí, ó. concordo com o que ele tá falando, mas isso não é o que tá acontecendo lá dentro com os caras. que tá É o acontecendo, Arrascaeta, então? é o Arrascaeta que não tá contente com a mudança. É um planejamento científico e, Edu, pra mim, assim, a ciência ela é muito importante nesse momento porque você tá preparando esses caras para que eles possam desempenhar o melhor possível. Se vai rolar uma mudança de planejamento, isso não vai prejudicar fisicamente os jogadores, ok. Mas não é o que parece, porque o planejamento ele foi feito para que os jogadores não voltassem agora e voltassem depois. Se é o Michael, que daqui a pouco vai embora, mas, por exemplo, a gente viu ali no provável o Pedro, que é um jogador que fisicamente não foi um primor na temporada passada e não é fisicamente um primor. Será que esse jogo pode fazer a diferença? Eu acho que há um temor exagerado, uma histeria gigantesca de que o Flamengo vai jogar o quadrangular final do rebaixamento, que pra mim Mas é um é negócio ruim. que não acontece. Mas Pelo amor de Deus, né, cara? Ninguém quer que o Flamengo dispute o quadrangular, né? Seria uma vergonha o Flamengo ter que disputar isso com 2 datas a mais. Aí sim, né, cara? Já não temos calendário. Não tem vaga, não tem onde enfiar jogo. Como que iria jogar esse quadrangular aí? Fala pra mim, 6 datas. Se acontecer, tá todo mundo falando, porque o Flamengo vai ganhar datas. Vai ganhar data do quê? Não vai. O quadrangular final tem 6 jogos. Se você passar para as fases finais, você vai ganhar mais quantos? Você precisa jogar quantos com o time titular no Pô, quadrangular eu tava- final? Marcão, Você vai jogar falei contra com o o Marcão. Maricá? Pera um pouquinho, deixa eu falar. Vai jogar contra o Maricá, você vai isso? meter, Não você tá vai mandando meter mais nada, 4-0 no Edu. Maricá, Delingata, você vai jogar contra o Bangu, você vai meter 5 no Respira, Bangu. dá abraçada, respira. A questão pra É mim a é muito quatro- simples, a Edu. cada 4 Há uma Deixa eu ver aqui, histeria. ó, supercomputador. Há uma histeria Você não sabe nadar, gigantesca cara. e há até um desejo de certa parte das pessoas que o Flamengo jogue o quadrangular do rebaixamento pra lembrar e falar, olha lá, o Flamengo... Gente, desculpa, é o sub-20 do Flamengo. Tá tudo bem se o Flamengo assume jogar com o sub-20 Mas, e coloca... Porque Celso. assim... Calma, Edu, porque hoje, sabe o que pode acontecer? Os titulares podem jogar, calma. eles podem perder Mas, pro Vasco Celso, da Gama. calma. Aí sabe o que você vai falar? Sabe o que o senhor vai falar? Se os titulares que não demais, estão é bom prontos demais, fisicamente cara. jogarem e perderem pro Vasco da Gama, o senhor vai vir aqui amanhã e vai falar como que o Flamengo perde? Agora chamou a Não, cavalaria eu vou falar, e perdeu. não, se utilizaram- deixa eu te Vai, falar. claro que Posso vai. falar? Agora, Posso? se o planejamento Não, é deixa seguido eu da ver, maneira correta, você não vai falar, eu vou falar. Tá Se o planejamento é seguido da maneira correta e os jogadores podem perder, joga o quadrangular final, joga 3 jogos, humilha nos 3 jogos que tem pra humilhar, mete 5, 6, 7-0 em Maricá, Bangu e não sei vou quem. bater palma, E lá em tá dezembro, correto. o Flamengo campeão da Libertadores, valeu. Dane-se se o torcedor Deixa eu te do falar, Flamengo tá presta chateado atenção. em janeiro, ele tem que ficar Ó, feliz em você é dezembro. flamenguista, isso. Cara, eu sinceramente, cara, eu tenho várias preocupações. Primeiro, hoje, tenho medo que algum jogador importante se lesione por falta de preparo físico. Porque, assim, o Flamengo está voltando na loucura, cara. Precipitadamente. Tá, ok.
Só que se o Flamengo não faz a pontuação e tem que disputar esse maldito quadrangular, o Flamengo também será muito prejudicado, né? Porque você vai arriscar deixar jogar no quadrangular o sub-20? E se ele perde? Tem o risco de queda. Só um cai, eu sei. É quase impossível? É, quase impossível, mas existe um risco, né? Então é complicado, né, galera? A gente fica sem saber o que falar tem hora, cara. São vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Pra cá, porque ele não tá me ouvindo. É 961959108. Ele não quer me ouvir. Não mesmo, porque Ele o não senhor é quer um me dos que ouvir. quer que o Flamengo jogue o quadrangular. Não. Inclusive, eu vou falar, o senhor que quer 961959108. Põe o telefone aqui, você que é flamenguista, manda o vídeo. Sabe por quê? O Capita deu show. O Não, Capita, que quando isso, deu show falou nada. sobre ambiente, daqui a 10 anos, se o Flamengo joga esse torneio, não tem que jogar. Porque se jogar esse torneio de conta pra lutar pra não cair, daqui 10 você vai anos... subverter a realidade? Daqui 10 anos, num F-Show, Mas é o outra outro personalidade de bigode, jogador, né? o outro bigodinho vai sentar aqui e vai falar, Outra em época. 2026, o Flamengo jogou... Vai bem falar. campeão, Não, assim, senhor, uma porque reserva. eu não fico errado, criando não pode narrativas jogar. igual o senhor. Não O bigode pode vai jogar, falar. não é? Vai ter algum É Zé ruim pra Ruela que vai instituição. falar. Mas, Celso, deixa eu te Pra perguntar uma instituição coisa. é ruim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é o HD do computador, assim. Você não me ouve. Vamos lá, dentro da sua... O computador né, tem um pegar uma problema. marreta da aqui. sua filosofia e leitura do esporte. O melhor planejamento... O Flamengo tem um primeiro jogo... O Flamengo tem Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians, a final. Perfeito. Então, assim, olhando isso, né, enfim, Encerra respeitando com o planejamento Sampaio. do Flamengo, mas só uma discussão. O melhor cenário, esse jogo contra o Vasco, seria quem jogar. O melhor cenário. Imagina só, tem os meninos jogam, depois tem o jogo contra o Vasco, depois Fluminense, São Paulo e Corinthians. Esqueça o que foi planejado e a decisão do BAP. Nesse jogo contra o Vasco, dentro de um planejamento, quem deveria jogar? Eu acho que os titulares deveriam jogar. Não, E esse é o então, ponto. eu já não acho que são os titulares. Não, eu acho que- que são os meninos, os caras que não vão ter muita Sim. minutagem, com alguns titulares, até possivelmente no Eu banco. acho que esse é o ponto, contra o o planejamento foi Fluminense, errado. contra o Fluminense, o time principal, que não é o time contra o Vasco, contra o São Paulo no Brasil, o principal, e contra o Corinthians, o principal. Perfeito. Então, E assim, é o isso que eu tô falando, planejamento... o planejamento foi errado. E eu Só acho que que o se BAP você tem um também tem planejamento- responsabilidade, porque o BAP, ele também é um cara que ele não olha para o estadual, que ele, enfim, que ele não... Tanto que a ordem de jogar o Sub-20 é quase dele também, sabe? Então, ele tem uma responsabilidade da decisão de planejamento e agora ele teve que intervir para não expor tanto a instituição. Eu concordo. Mas eu acho que, assim, dentro de um planejamento, esse jogo contra o Vasco, independente da pontuação, o Flamengo já tinha que ter profissionais. O Flamengo não poderia nunca, dentro do planejamento, entrar para esse jogo só com a molecada, independente se o Flamengo ganhou, perdeu ou empatou com Eu os concordo. meninos. Agora, o planejamento foi errado. O planejamento foi errado e eu Jogar boia. concordo plenamente com isso. O problema Joga é a que... boia, se o enrola na boia que planejamento- você vai afundar. Não! O problema é que se o planejamento, chão, se o Capita, planejamento no ele chão. tá errado, mas ele é um planejamento. Sim, sim. E é um planejamento com base em ciência. E o planejamento ele tem que ser seguido. Porque se o jogador estourar, sabe o que vai acontecer Mas amanhã? ele pode Vão estourar. chegar aqui... A gente não vai ganhar essa armadilha de que o Flamengo jogou contra o Vasco e estourou na final da Libertadores, não, né? não é isso, dá pra não é gente isso. pensar desse Mas eu jeito. acho que É o ser humano se o contra o planejamento- supercomputador. Se o planejamento é bem feito, se o planejamento é É bem isso, feito... eu gosto dessa disputa. O ser planejamento- humano contra o Se o supercomputador. planejamento é bem feito, o planejamento ele já constaria Sim, eu que no jogo entendo, eu contra o entendo, eu Vasco, um respeito, clássico, eu em respeito que há o que você uma tá falando. importância muito, muito grande, porque independentemente de você perder, é um Flamengo e Vasco. Você tem que Isso, ganhar sim, esse é jogo, isso, pelo é menos competir E nesse você tem jogo. uma exposição Agora, o pros planejamento ele foi molecada, errado. né? Se o planejamento foi errado, que agora siga com o planejamento, Sim, mesmo eu que entendo sua errado, colocação. mesmo que você reconheça, Eu porque acho- é um eu acho planejamento que é que ele diferente. pensa lá na frente. Eu Ele acho não que é tá pensando normal pra você agora. voltar atrás. Eu acho que é normal Quando recalcular você a rota, isso. percebe que as Eu não acho coisas que é não normal recalcular a funcionaram rota como porque você é um imaginou planejamento científico. e você É um está planejamento expondo difícil. alguns É um jogadores planejamento da difícil. base que poderiam ser utilizados no profissional. Eu acho normal recalcular a rota, não acho que é o fim do mundo. E dentro dessa rota recalculada, você vai admitir que você atropelou essa questão científica que você está falando, porque você calculou mal ali atrás. Tem que virar e falar, levantar a mão e falar, olha, a gente calculou mal, o Sub-20, de fato, a gente tinha uma ideia e a projeção não deu para segurar, sustentou, ele voltou antes também, teve que jogar dia 11, quando nem tinha campeonato. Cara, o problema do Sub-20, o maior problema pra mim foi o treinador, cara. O Pivete foi muito mal. Meu Deus do céu, cara. Que entendimento de futebol que ele tem. Colocar o Flamengo com um jogador a menos, né? Pra cima do Volta Redonda. Querendo propor o jogo. Que isso, cara? Que isso? Que absurdo.
estadual, o Flamengo jogou quando nem tinha Campeonato Carioca. O Flamengo entrou em campo num dia que nem tinha Campeonato Carioca. A estreia do Campeonato Carioca era 3 dias depois, o início do evento. Ó, erramos aqui, calculamos mal por conta disso. Vamos ter que assumir o risco de colocar talvez um Emerson Royal, um Ayrton Lucas, um Everton Araújo, um Cebolinha, gente que teve menos minutagem na reta final do ano passado. A gente está recalculando isso porque vai ter que ser feito assim agora. Eu acho que não é essa ciência exata que, olha... Entrou aqui, tem uma planilha aqui que precisa ser seguida. O que eu acho que não tem que fazer é forçar o Arrascaeta. Isso, o que não dá para fazer é forçar um Léo Ortiz. O que não dá para fazer para mim é forçar um Pedro que ainda estava voltando de lesão no final do ano passado. Isso eu acho que... Mas você está forçando, né? Isso para mim... Não, peraí. Se eles entrarem em campo hoje, você está forçando de maneira errada. Se eles não entrarem em campo e entrar gente que teve menos minutagem, aí tudo bem. Isso para mim é ir contra demais a ciência. Agora, se você precisa recalcular a rota, você vai ter que achar um meio termo da ciência com o que é a vida real. Eu acho que é o que vai acontecer hoje. Porque não dá para querer ser mais realista que o Rei também, de que, não, o planejamento impedia que entrasse em campo hoje, então eu vou sustentar, vai expor os meninos, vai ser derrotado. Não, você tem que encontrar um equilíbrio do que é a vida real de um comando de futebol e do que é a ciência do planejamento. A ciência do planejamento, ela também tem um escalonamento lá, de que o Arrascaeta hoje, ele está numa planilha, numa fadiga maior que a do Everton Araújo. O Pedro hoje, ele ainda não está num ponto de... desempenho físico igual ao do Cebolinha, ou ao do Luiz Araújo, ou ao do Carrascal. O meu lateral esquerdo é o Alexandre, ele já tem uma dosagem de carga durante o período normal da temporada, então não é ele que vai entrar em campo hoje. O Emerson Royal, ele tem menos minutagem que o Varela, talvez dê para... E aí você vai tentando encaixar as peças, tipo um Tetris. Não é o ideal, houve um erro de planejamento, a reunião de ontem só existiu porque o planejamento se mostrou equivocado em algum momento, só que ao mesmo tempo também, a vida real tem que te apontar que isso não é o fim do mundo. Eu não acho que é o fim do mundo. Eu acho que exatamente aí que está o ponto. É aí que está o ponto. Você vai acabar abrindo mão do seu planejamento, você vai colocar jogadores titulares e há uma certeza muito grande, ou pelo menos eu vejo um discurso de que o Flamengo com os titulares vai ganhar do Vasco. Não, acho você que pode, no fim das contas, você pode perder. Você pode expor fisicamente os jogadores. Ponto. Porque perder ou ganhar do jogo. Só que aí você está expondo o planejamento que foi feito para que você chegue você inteiro para esse jogo. Mas aí você já admitiu que está errado. Se o Sub-20 tivesse conquistado os pontos que disputou, a conversa que seria outra. Claro, e aí você muito seguiria mais o planejamento da maneira correta. E aí você chegaria para jogar contra o Fluminense, colocar alguns jogadores, você chegaria inteiro, porque de nada vai adiantar você ganhar agora e perder algum jogador contra o São Paulo. De nada vai adiantar você jogar agora com os titulares e se salvar do tal quadrangular do rebaixamento e não jogar com todos os titulares contra o Corinthians na final da Supercopa. Eu concordo com tudo isso. Mas a vida real lá bate diferente. Mas por que o jogo contra o Vasco foi colocado essa importância tão grande? É medo de ser goleado pelo Vasco? Não, mas é Vasco, é clássico. É medo de ser goleado pelo Vasco? E pela falta dos resultados do É medo de ser goleado pelo Vasco, Se você não sustenta o Flamengo, uma derrota... Não é medo de ser goleado pelo Vasco. Qual que é o motivo? Porque você, assim, em Você cima não do quê? pontuou, Da você tem um ciência ponto. do planejamento, da rivalidade. Existe uma rivalidade. Existe, sem dúvida. O Vasco está com o seu time principal. O Flamengo está com os meninos. Teoricamente, o Vasco é favorito. Favorito. Isso tem que incomodar o Flamengo. Agora, o que Se que em vale algum mais? confronto Flamengo e Vasco, o Vasco for favorito, isso tem que incomodar o Flamengo como Concordo. instituição. Agora, é por isso que eu falo dos jogadores. o que faz os meninos mais não estão diferença? correspondendo. Se os meninos vão contra o Vasco e tomam 4, 5-0, teoricamente no Flamengo acaba a carreira deles. Então, Exato. os jogadores profissionais, os caras que estão lá, eles têm que só assumir essa responsabilidade. Eu concordo. Tudo bem, vai mudar a rota, mas eles não vão passar vergonha. Porque isso aqui é Flamengo e o Flamengo não vai sofrer, talvez, esse risco desse confronto contra o Vasco. Eu concordo. Eu Agora, falo o que assim, que é o mais planejamento importante? tá errado. Não tomar 4-0 mas do é uma Vasco, atitude que tem que ser tomada. Ou chegar na final inteiro. Não, mas eu tô falando pra você, não é o Flamengo com os principais jogadores, não é o Flamengo no alto nível. É isso, é um ou outro. Na minha opinião, a minha opinião, o Flamengo errou no planejamento. O Flamengo não poderia. É mais importante um não jogo perder. Flamengo e É mais Vasco importante só tá não com o perder. sub-20. É minha opinião. Não, eu mais deveria. importante. Eu entendo, mas a partir do Tem momento mais que jogadores ali não dentro. perder. É mais importante não perder. Aumentar ótimo, o barulho de tô 3 gostando. jogos sem vitória virar 4 pro Vasco do que ter todo mundo inteiro pro São Paulo. A vida real é essa. O barulho é maior? Claro que é. O barulho é maior É que o maior. sub-20 A vida do real, Flamengo a perder vida pro real da Vasco. pressão. Eu acho que o que Flamengo o tem que Flamengo ter perdeu. jogadores. Tinha que ter jogadores profissionais contra o Vasco. O barulho, a vida real não é derrota do Esse sub-20. papo de vida real... desculpa, Calma, não a vida chega. real é o que acontece no clube, internamente, na pressão, na arquibancada, na rede social, o que importa. O barulho se o sub-20 toma uma ataca de 3-0 pro Vasco hoje, Aham.
O barulho, sub-20. o sub-20, o barulho é mais, porque não é o sub-20 isolado, é o planejamento errado que levou os meninos do sub-20 a ficarem expostos. Se colocarem é isso. Esse barulho é muito maior do que não ter os caras inteiros à disposição contra o São Paulo na primeira rodada do Brasileiro. Não, Foi bom claro, pro Flamengo não é essa São Paulo, mudança. não é São Paulo, é Supercopa, é o início não, do mas eu tô falando, Campeonato da Brasileiro, primeira rodada. Que podem ser importantes, Não, isso aí e pontos é que outra você coisa. derruba aqui que Você podem perguntou fazer do jogo falta do São lá no Paulo. final. E sabia que, São Paulo. isso também é bom pro maior. Vasco, né? Isso é bom pro Vasco. É, galera, o debate é bom, hein? Cara, isso daqui vai até amanhã, se precisar debatendo, porque é muito complexo, cara. A decisão tem que ser tomada. E para onde você correr, é perigoso. Se você coloca jogadores importantes para jogar hoje, sem preparo físico adequado, é perigoso se lesionar. Se você vai com o sub-20, é perigoso levar uma cacetada, uma goleada e daí já viu, né? Já pensou? Seria bem ruim para nossa imagem, né, cara? E se o Flamengo tem que disputar o quadrangular, é ruim para a imagem do Flamengo, galera. Todo mundo vai ficar falando sobre isso. É ruim porque o Flamengo tem uma camisa pesadíssima. Na última temporada ganhamos quase tudo, né? Ganhamos os principais títulos. Os patrocinadores querem ver o Flamengo jogando bem, sem tomar pancada, sem ficar perdendo jogos. Cara, ali na camisa do Flamengo tem o maior patrocínio do Brasil. É a camisa mais valiosa do continente. Então, pensa você com a cabeça de patrocinador. Você gostaria de ver o time que você patrocina levando goleada, por mais que seja o sub-20? Não, cara. Você quer que o seu patrocínio apareça com vitórias, né? Então, o BAP também foi forçado, né, a tomar essa decisão, também pelos patrocinadores que estavam cobrando, né, a diretoria. A torcida na rede social, cada um pensa de um jeito, muitos apoiam, muitos não apoiam a decisão, né? Tem todo tipo de torcedor. Tem torcedor que, se o Flamengo for disputar o quadrangular, eles não estão nem aí. O importante é o Brasileiro e a Libertadores e a Supercopa, esses títulos que o Flamengo vão disputar. A Recopa, por exemplo, também. Só que tem torcedor, cara, que não quer que o Flamengo perca de nem 1-0 para o Vasco, entendeu? Então é difícil, cara. É uma decisão complexa, bem complicada de tomar, né? Mas é isso, é o que temos para hoje, galera. O Flamengo vai a campo, não sabemos ainda quem irá jogar contra o Vasco. O Felipe Luiz vai escolher ali momento antes do jogo, né? 1 hora antes do jogo. E vai definir quais os jogadores que irão enfrentar o Vasco. Cara, tem hora que eu fico em cima do muro, tem hora que eu defendo uma tese, tem hora que eu defendo outra, porque eu sou um ser humano emotivo. Eu fico preocupado. E se um jogador importante se lesionar? É difícil decidir, cara. E se o Flamengo tiver que disputar essa bosta de quadrangular? É péssimo também. Então tem hora que você não sabe o que pensa mais, cara. De tão difícil que é. E o BAP tomou essa decisão. Tomara que dê tudo certo, né? O que esperamos. Valeu, tamo junto, saudações e fui!